Dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, estou quase terminando esse estudo, estou no capítulo 21, no penúltimo capítulo do livro. Hoje nós vamos ver o novo céu e a nova terra. No capítulo anterior, nós estudamos a respeito do milênio, onde João tem a visão a respeito de um período de tempo que vai desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, que corresponde o milênio ou a 70ª semana de Daniel, que corresponde ao período que vai ser dividido para um período para a igreja, para o fortalecimento da igreja, para a disseminação do evangelho. E nesse período, o Satanás, como ele foi expulso do céu, porque houve a ascensão do Senhor Jesus Cristo, assentar-se no trono, então Satanás imediatamente é expulso para a terra, definitivamente, e na terra o seu poder vai ser limitado, onde ele não vai poder agir para impedir que as pessoas sejam salvas e libertas, e a própria igreja vai ter autoridade sobre ele aqui na terra, então o seu poder vai estar limitado. É isso que a palavra de Deus diz quando fala que ele foi jogado no abismo e trancado com a corrente. Ali uma linguagem simbólica que significa dizer que o poder de Satanás está limitado enquanto a igreja estiver reinando aqui na terra. Mas vai chegar o dia onde a última pessoa vai ser convertida, vai ser alcançada, e logo após, então, ele vai ser liberado dessa prisão, ou seja, a sua autoridade vai ser colocada de novo para ele, ou seja, o seu poder retorna para ele, e ele vai, a partir daí, ter todo o poder total para ascender a Babilônia de uma maneira tal que ela tenha todo o poder para estar assentada sobre todas as nações e reinando juntamente com o anticristo e o falso profeta, onde esse período Satanás vai estar totalmente aqui na terra com todo o poder e cega, ou seja, onde as pessoas vão estar sendo deixadas marcarem pela besta, ou seja, pela nova ordem mundial, que já está sendo preparada neste reino, nesse tempo presente onde nós estamos vivendo, porque a palavra de Deus diz no capítulo anterior ao 17, no 18, que a Babilônia ela está assentada sobre 7 reinos. Na visão quando João teve, 5 já tinham sido extintos, 5 já tinham passado, estava no 6º, que estava próximo a terminar, e agora nós estamos no 7º reino, onde esse 7º reino é a preparação para o 8º, onde o 8º será o anticristo a se levantar. Então, por isso que nós já estamos no milênio, e neste milênio é o período da igreja, que irá terminar quando a última pessoa for alcançada pelo evangelho de Jesus Cristo. E em seguida, o anticristo se levantará juntamente com o falso profeta, onde irão dominar toda a terra, onde os cristãos eles irão ser perseguidos e mortos, onde não haverá mais conversão. Por quê? Porque o reino, o poder de Satanás estará dominando aqui nessa terra. Apenas aqueles que ainda forem cristãos, quer que não, aqueles que ultrapassarem a tribulação, que não se deixarem ser marcados pela besta, esses conseguirão a salvação. E muitos ainda vão passar pela tribulação sem se deixarem ser marcados pela ditadura, né? pela marca da besta. Mas outros não vão ser, mas muitos vão ser alcançados pela marca da besta e todos eles vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que será através do aniquilamento, onde Deus manda os 7 flagelos, aniquilará essa terra. E a partir daí agora nós vamos estudar o capítulo 21, que será a criação de Deus, ou seja, a visão que João vai ter sobre um novo céu e uma nova terra. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, por estar mais aqui esta vez, Senhor Jesus, diante da tua palavra, uma palavra difícil, Senhor Jesus, que é o livro de Apocalipse, mas o Senhor nos dá entendimento para que nós possamos entender, Senhor,
essa palavra. Pai, aqui está falando sobre um novo céu e uma nova terra, onde a tua palavra diz, Senhor Jesus, que uma nova habitação será formada, será criada, para que todos os que se salvarem, todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou seja, que se a sua noiva vai estar presente, reinando junto contigo, Pai, por toda a eternidade. Senhor, que cada pessoa que venha ver e ouvir esse vídeo, que ela possa entender o que a tua palavra diz, para que ela possa, meu Deus, também estar reinando contigo, juntamente com todos aqueles que vão estar presentes nessa cidade santa, nessa nova Jerusalém. Se essa pessoa que está me vendo e ouvindo ainda não teve um encontro real contigo, se ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, que ela faça isso hoje, meu Deus, para que ela possa também fazer parte dessa nação, dessa cidade, Senhor, onde estará sendo aqui, onde estará habitando junto com o Senhor, aqui nessa terra, onde essa terra e esse céu serão transformados. E o Senhor, nosso Deus, estará conosco, habitando junto conosco, Pai. E essa pessoa vai estar também. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Então aqui João diz assim, no capítulo 22, 21, se você tiver a Bíblia, acompanhe a leitura. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Significa dizer que esse céu e essa terra em que nós habitamos hoje, ela será transformada, recriada, renovada. Por quê? Porque ela não será aniquilada e Deus irá fazer um novo céu e uma nova terra. Não. Até porque quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos que no dilúvio, Deus também é como se ele tivesse se arrependido de ter criado a humanidade. E aí ele manda o dilúvio, apenas Noé é salvo. E ele manda o dilúvio através da água. E acaba, e a terra e o céu continuam. Mas aqui vai também chegar o tempo, o período em toda a humanidade vai estar corrompida, ou seja, através da atuação de Satanás, ou seja, o anticristo, o falso profeta, todos estarão dominando, ou seja, toda a terra estará contaminada, ou seja, está perdida. Então o que é que Deus faz? Vai aniquilar essa terra e esse céu para ser recriados para um novo céu e uma nova terra, onde o desejo de Deus, quando ele criou a humanidade, ele queria que fosse criada uma terra e um céu e pessoas, filhos deles, que habitassem com ele. É tanto que ele, no final da tarde, ele vinha visitar, ele vinha lá no Éden para poder se encontrar com Adão e Eva antes da queda. Assim era o desejo de Deus. Mas agora ele vai ter esse desejo de habitar junto dos seus filhos na eternidade após a aniquilação dessa terra e desse céu. Esse novo céu e essa nova terra, eles serão recriados. Uma recriação onde o céu irá fundir com a terra, ou seja, a terra e o céu serão um só. Por quê? Hoje nós sabemos que Deus está lá no céu, habitando, está sentado no trono. Por isso que nós aqui nos elevamos a Ele, nós glorificamos o nome dEle, exaltamos o nome dEle, louvamos, adoramos Ele, mas nós sabemos que Ele está sentado num trono. Mas vai chegar o dia, e será nesse tempo, onde o próprio trono de Deus vai estar conosco, Ele vai estar entre nós, porque a noiva que está lá, a noiva do Cordeiro, ela virá, que é a chamada Cidade Santa, que virá para essa terra onde estará sendo recriada numa fusão do céu e terra, onde se formará uma única coisa, para que seja criada essa cidade santa que estará habitando aqui. Aí ele diz assim: e o mar não mais existirá. Não é um mar físico. Isso aqui não é uma linguagem literal, uma linguagem simbólica.
esse mar significa o mundo de iniquidade onde estava a terra. A terra estava sendo habitada por um mundo de iniquidade. Então, esse mar já vai não existir. Porque até quando nós vemos no capítulo 5, na visão do trono que João tem, ele vê Deus sentado no trono e ao redor do trono um mar de cristal. É justamente esse mar que separa Deus da iniquidade, do pecado. Então esse mar não existirá mais, porque o próprio Deus vai estar habitando juntamente com um homem puro. Todo aquele que foi lavado, remido, justificado, vai estar nessa cidade santa, e esse sim pode se chegar até Deus, porque não existirá mais o pecado presente. Por isso que esse mar já não existe. Esse mar significa de todo o pecado, de toda a iniquidade que existia. Até porque quando nós vemos aqui na palavra, diz a palavra de Deus que, por exemplo, a besta, quando ele foi para surgir, diz a besta que surge do mar, ou seja, do mar de iniquidade da terra. Por isso que se levantou essa besta, o anticristo vai se levantar desse mar de iniquidade. O mar significa aqui toda a iniquidade reinante no mundo. Aí ele diz, o mar já não existirá. Aí diz assim, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, ou seja, o próprio céu vai estar fundido aqui na terra, ou seja, vai haver uma fusão do céu com a terra, porque toda a cidade santa vai ser todos os salvos que estavam lá, rejubilando, que nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 19, nós vimos que todos os santos estavam rejubilando, cantando, tendo um coro diante de Deus, e agora eles vão estar aqui também presente, porque a cidade vai descer, a cidade vai vir como ataviada, como noiva, adornada para o seu esposo. Aí no versículo 3 diz, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus, ou seja, esse tabernáculo, habitação de Deus, onde ele habita, agora ele vai estar entre nós. No Antigo Testamento, nós víamos que no templo, existia um local próprio, que era o Santo dos Santos, ou seja, dentro do tabernáculo existia um local onde Deus vinha habitar naquele local. Então, ali naquele lugar santo, vai também estar aqui, esse lugar santo vai estar entre os santos, ou seja, vai estar entre nós. Aí diz assim, Deus habitará com eles, ou seja, com eles quem? Com todos os salvos. Aí diz assim, Deus habitará com os homens, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, ou seja, o próprio Deus vai estar habitando entre nós. Aí diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, tudo que nós tínhamos anteriormente, tudo aquilo que nos causava dor, sofrimento, tribulação, perseguição, dor, angústia, tudo isso vai desaparecer, porque aqui diz que Deus enxugará. Nós não vamos ter mais lágrimas, porque o próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Não haverá morte, nós não haveremos de morrer, ou seja, ninguém mais vai morrer. Nós não vamos mais ter luto por alguém que morreu. Nós não vamos chorar por alguém que morreu, porque a morte já não existirá. Pranto, dor não existirá, desespero também não vai existir, apenas vai haver paz. Aí diz assim, nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, então tudo já passou, todo sofrimento, tudo aquilo que causava dor, angústia, todo sofrimento foi deixado para trás, agora é tudo novo, tudo se faz novo. Aqui a palavra de Deus diz lá em Isaías 65, versículo 17, diz assim, pois eis que eu crio novos céus e nova terra,
e não haverá lembranças das coisas passadas. Jamais haverá memória delas, ou seja, ninguém vai mais se lembrar de nada do passado, ou seja, da nossa vida hoje, no futuro, na eternidade, não se lembrará mais disso aqui, dessa terra, de tudo que nós vivemos aqui. Nada vai aparecer na nossa mente. Nós não vamos nos lembrar de nada. A própria palavra está dizendo aqui que a memória, não haverá memória delas, ou seja, das coisas passadas. Deus vai fazer tudo novo, cidade nova, habitação nova. O nosso corpo será um corpo glorificado, parecido com o de Jesus, um corpo que não vai envelhecer, não vai sentir dor, não vai ter doença, um corpo novo, um corpo renovado, glorificado, para viver eternamente, apenas em serviço a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus e juntamente vivendo com os anjos, porque os anjos vão estar também presentes, vivendo com todos os santos. E ele diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Está vendo? Tudo vai se fazer novo, tudo vai se fazer novo. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. É como se Deus estivesse mostrando para João aquela visão e dizendo a João: olha, leva essa visão e anuncia esse evangelho e diz que ele é a água da vida, que quem tiver sede, ele dará da água da vida e herdará todas estas coisas. Tudo isso que eu estou dizendo a você, João, todas essas coisas, eles herdarão tudo isso e viverão aqui comigo. Aí ele diz assim: o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Agora ele diz: quanto porém aos covardes, quem são os covardes? Em outras traduções da Bíblia fala em tímidos. Covardes, tímidos, são todos aqueles que não confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É aquele que não quer saber das coisas de Deus. Muitas vezes eles dizem até acreditar em Deus, acreditam em Deus, mas eles não confessam e não professam a sua fé. São aquelas pessoas que são tímidas. Tem pessoas que não conhecem nem a Bíblia, nunca leram a palavra de Deus. Esses são os covardes, os tímidos, que não querem saber de Deus, passam uma vida toda aqui apenas sendo religioso, vão a uma igreja para mostrar às outras pessoas que é religiosa, que acredita em Deus, mas não professa, nunca tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, nunca confessaram o nome de Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Essas pessoas são os incrédulos. Essa pessoa pode ser até uma pessoa boa, mas ela pode passar a vida dela, toda a vida dela aqui nessa terra e nunca confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Nunca se interessou pelas coisas de Deus, nunca aprendeu a palavra de Deus, nunca teve conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Por quê? Porque ela nunca entregou a vida dela ao Senhor. E esses são os chamados covardes, são os chamados tímidos, aqueles que não confessam, não professam a fé em Jesus. E a palavra de Deus diz que esses vão para o lago que arde fogo e enxofre. Então, muitas vezes uma pessoa nasce numa religião, é ensinado a religião a ele passa a participar de uma igreja, vai à igreja, ouve falar em Jesus, em Deus, mas apenas isso. Ele nunca confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, nunca professa a sua fé, nunca fala das coisas de Deus, é um tímido. Pode falar de todas as outras coisas que a pessoa quiser falar com ele, mas se for falar da palavra de Deus, se for falar das coisas de Deus, ele tira
O time em campo, ele sai. Esse é um tímido, é um covarde. E esse vai para o lago que arde fogo e enxofre. Outra classe de pessoas que também não vão habitar nessa cidade são os incrédulos. Esses são diferentes dos tímidos. Os tímidos dizem que acreditam em Deus, mas não professam a sua fé, apenas acreditam em Deus e nunca confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Já os incrédulos, não, esses não creem, não acreditam na existência de Deus. Esses são os chamados incrédulos. Essa classificação dessas pessoas, esses também não vão herdar o reino de Deus, não vão habitar nessa cidade santa. Agora existe também outra classificação, que são os abomináveis. O que é os abomináveis? O que são as pessoas que são chamadas abominação? Uma abominação é aquilo que causa ódio, que causa nojo. Então, todas as pessoas que praticam atos que são para diante de Deus, uma nojeira, algo nojento, é algo que Deus detesta, que Deus odeia, porque é ofensivo a Ele e ao seu caráter. Tudo aquilo que está contrário ao caráter de Deus é abominação a Ele. Vamos dizer assim, a palavra de Deus diz, em Lucas 16, 15, Jesus disse aos fariseus, que pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Ou seja, Jesus estava fazendo uma repreensão ao amor dos fariseus ao dinheiro. E ele havia acabado de ensinar que uma pessoa não pode servir a dois senhores, e o que servir a Deus e servir ao dinheiro são mutuamente, ou seja, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Então os fariseus, eles responderam com zombaria, mostrando a cegueira de um coração que se deleita com o que Deus chama de abominação. Então, é abominação a Deus ter amor ao dinheiro. Ou então, uma pessoa que pratica algo que Deus detesta. Ou a falta de caráter. A pessoa que não tem caráter, muitas vezes, ela tem reputação, mas não tem caráter. Porque o caráter, quem conhece é Deus. Muitas vezes uma pessoa pode até ter uma reputação de ser uma pessoa boa, mas o seu caráter é um caráter falso, ou seja, não é aquilo que Deus agrada, não é o caráter de Deus. Deus quer que nós sejamos parecidos com Ele. Nós temos que parecermos parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, se você não se parece com Jesus, então é porque você não tem o caráter de Jesus. Se você não tem o caráter de Jesus, é porque você pratica aquilo que Deus detesta. Então, você pratica a abominação. Então, a abominação é tudo aquilo que Deus detesta. Então, se você fizer algum pecado que Deus detesta, você está praticando uma abominação. Ou seja, existem aqueles que são abomináveis por pecados pequenos, mas existem também aqueles que são abomináveis por pecados grandes. São os chamados perversos. Tem pessoas que são perversas e essas jamais herdarão o reino de Deus. Todo aquele que pratica, que tem mal no seu coração, maldade no seu coração, muitas vezes ele pratica algo que é abominável a Deus. Por quê? Porque quem está no seu coração é o mal, é a maldade. Ele não tem ele não tem pureza. Porque um puro de coração, uma pessoa que tem pureza no seu coração, aquele que não tem maldade no seu coração, ele é puro diante de Deus. O seu caráter é parecido com o de Jesus Cristo. Ele tem pureza nas suas ações, no seu coração, no seu pensar, no seu agir.
contrariamente àquele que tem abominação diante dele, aquele que tem maldade no seu coração, aquele que tem malícia no seu coração. Tudo que ele faz é com malícia, com maldade. Então essa pessoa está cometendo pecados de abominação a Deus. Aí ele diz, e aos assassinos, todo aquele que tira a vida de outro, né? Aos assassinos, esses não vão herdar o reino de Deus. Aos impuros, todo aquele que pratica, o impuro é todo aquele que pratica imoralidade sexual. Ou seja, aquele que é adúltero, aquele que pratica fornicação, aquele que pratica pedofilia, aquele que é homossexual, ou seja, todo tipo de impureza sexual, todo tipo de imoralidade sexual, esse é chamado de impuro. A impureza sexual, a imoralidade sexual é pecado diante de Deus. Você só pode praticar o sexo dentro do casamento. Toda forma de sexo fora do casamento, ou seja, toda forma de sexo é contrário ao que a palavra de Deus diz, é impureza. Então, os impuros, aos feiticeiros, aquele que pratica feitiçaria, aos idólatras. A idolatria, ela é pecado diante de Deus. Muitas vezes, uma pessoa tem idolatria a pessoas, a coisas, né? Por exemplo, tem idolatria a imagens de escultura, né? A palavra de Deus diz que é abominação, é pecado diante de Deus você ter uma idolatria a uma imagem, a idolatria às imagens de escultura. Isso aí desde o Antigo Testamento, que Deus condenava a idolatria. A idolatria foi um pecado que ele foi colocado nas tábuas. Quando Moisés pegou as tábuas lá no Antigo Testamento, um dos pecados era a idolatria. Então Deus, ele condena a idolatria, tanto as imagens de escultura, porque a palavra de Deus diz que ele, lá em Atos 17, diz que nós não devemos nem pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação dos homens. Então jamais nós devemos pensar que Deus seja igual a uma imagem de escultura. Isso é pecado diante de Deus quando nós pensamos ou achamos que Deus seja igual a uma imagem de escultura. Deus é espírito, ele quer que nós louvemos ou adoremos a ele em espírito e não através de imagens. Então isso é pecado diante de Deus. Quando você tem idolatria a uma pessoa ou a coisas, isso você também está tirando Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você coloca um filho, um marido, alguém que seja mais importante do que Deus, você está idolatrando essa pessoa. Tem pessoas que idolatram pessoas, ídolos, fazem de cantores, de jogadores de futebol, um ídolo para a pessoa. Isso é pecado diante de Deus. Coisas, tem pessoas que têm idolatria por coisas, por um carro, por alguma coisa, por uma roupa. Isso é pecado diante de Deus. Aí ele diz assim, e a todos os mentirosos, a mentira, Satanás é o pai da mentira. Então, aquele que pratica e fala mentira, ele está pecando diante de Deus, seja através de palavras, seja através de atitudes. Uma pessoa que frauda outro, né? Que é desonesto, que não diz, por exemplo, uma pessoa vai comprar uma mercadoria, aí o vendedor diz um preço que não é aquele preço, ele quer tirar lucro em cima daquela mercadoria. Um serviço, alguém vai fazer um serviço para outro, dá um valor acima daquilo que é para realmente ser. Ou seja, é a mentira, é o engano. Tudo isso, aquele que faz tal coisa, não herdará o reino de Deus. Aí ele diz aqui uma classe, a maior 8 classes de pessoas que não entrarão nessa cidade santa. Aí ele diz assim, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a seguir a segunda morte.
Ou seja, todas essas pessoas que estão nesse pecado e que nunca se arrependeram e nunca aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ela morre. Se ela morrer hoje, aquele que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida vai estar na glória, esperando a glorificação do seu corpo na eternidade. Mas aquele que não aceitou a Jesus Cristo, que morreu na mentira, no pecado, né? Então esse vai estar no Hades, um lugar no inferno onde vai habitar todos aqueles que serão lançados no lago de ar, que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, porque eles irão passar pelo julgamento, então terão uma segunda morte. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E no capítulo 9, a partir do versículo 9, então, se você ler aí no versículo 9 até o versículo 26, a gente vai ver uma descrição dessa cidade santa, e ele chama a Nova Jerusalém. Ou seja, aqui na visão vai estar uma visão simbólica, mas é uma determinação que vai ser essa cidade, ou seja, essa cidade vai ser mais ou menos como essa descrição, onde vai estar, essa cidade vai ser murada, ou seja, toda a habitação, toda essa terra fundida com o céu, vai ser uma cidade chamada Nova Jerusalém, onde ela vai estar murada, arrodeada de anjos, e quem está fora da cidade vai ser um lago que vai passar por todo ao redor da cidade, onde vai estar todos aqueles que não foram salvos, vão estar lá. E dentro dessa cidade, essa cidade também vai ter nações, ou seja, todos os salvos vão estar dentro dessa cidade, porque aqui fala que essa cidade vai ter portas, onde vão representar os 12 patriarcas do Antigo Testamento, 12 portas, onde vão representar os 12 apóstolos, que significa, talvez quem vai morar vão ser os salvos do Novo Testamento. Ou seja, toda a cidade vai ter divisões dentro dela, onde vão habitar todos os santos. E no centro da cidade vai ser o trono de Deus, vai ser o santuário de Deus, onde o próprio Deus vai estar habitando junto com todos os santos, e a sua glória vai ser tão grande que vai iluminar toda a cidade, todos os habitantes da Nova Jerusalém, todos os salvos, né, vão estar recebendo da glória de Deus a iluminação para eles viverem. Como é que eles vão viver? Servindo a Deus, adorando a Deus, juntamente com os anjos, porque os anjos também vão estar nesta cidade, juntamente com todos os santos, com todos os salvos. É isso que a palavra de Deus diz. No versículo 26 diz assim, no 24, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, ou seja, não haverá noite, apenas dia, apenas a claridade da glória de Deus. Aí diz assim, e lhe trarão a glória e a honra das nações, nela nunca jamais penetrará coisa alguma imunda, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente quem vai estar são os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então todo aquele que estava com o livro, que já passou lá pelo grande julgamento, que estava com o seu nome escrito no livro da vida, é que vai ter direito a morar nesta cidade. Então é isso que nos revela a palavra de Deus. E se você ainda não tomou essa decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, faça isso hoje, porque senão você não vai poder morar nesta cidade. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando hoje. Amém?